do Brasil e tudo em torno, beleza? Eu sei que Águas Lindas é um celeiro muito bom para se explorar, não tem quase nada de Rio aqui, né? Então isso é um privilégio também, tem a possibilidade de ter o primeiro triplo diamante aqui da cidade, o primeiro imperial da cidade, o primeiro Black Pin da cidade. Olha que doideira, imagina. Assim como o Evandro foi o primeiro tudo na cidade de Brasília, aqui em Águas Lindas pode ser você. Se você pegar firme, você pode ser o primeiro duplo diamante da cidade. Não tem, né, duplo diamante de Águas Lindas aí? Não tem. Vai ter, né? Primeiro duplo de Águas Lindas, o primeiro triplo de Águas Lindas, o primeiro imperial de Águas Lindas. É uma oportunidade de ficar marcado ali na história, porque o primeiro é só o primeiro. Tudo bem que vem o segundo, o terceiro e o quarto, mas o primeiro é o primeiro. Beleza? Então, coloque uma meta na cabeça de vocês, cara, eu quero ser o primeiro tal coisa, enfim. E aí, entrando na minha história, eu comecei nesse negócio com 17 anos. Eu era atleta antes de começar no negócio, não tinha habilidade nesse tipo de negócio, não era um cara de vendas, não era um cara comercial. Pelo contrário, eu era uma pessoa muito tímida. Alguém que é tímido? Faz tudo. Agora, quem é tímido a ponto de não levantar a mão, só para eu saber. Eu era esse nível de timidez. Esse nível de timidez. Se eu estivesse aqui, ele tá bem no cantinho ali, ó, quietinho e tal, talvez estaria levantando uma coisa ou outra, mas levantar a mão, participar, falar alguma coisa, bicho, era complicado. Então, o que eu pensei de cara, como é que eu vou fazer um negócio desse? Eu mal consigo me comunicar, eu mal consigo falar com as pessoas, mal consigo me relacionar com as pessoas, porque eu era muito travado mesmo, muito introvertido. Mas tudo a gente aprende, né? Tudo a gente aprende. Então, praticando, fazendo, a gente vai aprender, não tem como. Júlio, eu não sou bom com vendas. Não tem problema, você pode praticar, você pode aprender com vendas, como não era bom com vendas. Júlio, eu não sou bom em mostrar o plano. Não tem problema. O bom do nosso negócio é que todas as atividades, elas são muito, como eu posso dizer, mecânicas. Para você melhorar nelas, você precisa fazer elas. Isso, para mim, foi bem tranquilo de entender, porque da atividade que eu fazia antes, que era o basquete, era tudo muito mecânico. Então, por exemplo, eu sou destro, mas eu queria melhorar minha bandeja de esquerda. Bandeja, para quem não sabe, é você chegar perto da cesta e jogar a bola na tabela. Certo? Sabe o que é tabela? Sabe a cesta? Chega lá e joga a bola na tabela para bater na tabela e entrar. Então eu era destro, tinha a bandeja de direita e a de esquerda. Tem um recurso. Então meu objetivo era melhorar a minha bandeja de esquerda. O que eu tinha que fazer? Treinar. Se eu chegasse e começasse a ler sobre bandeja de esquerda, eu ia melhorar a minha bandeja de esquerda? Poderia aprender um pouco sobre técnica e tal, poderia aprender algumas coisas sobre técnica, sobre movimento, a teoria, mas melhorar de fato, eu só ia melhorar quando eu começasse a ir para a quadra e repetir 1, 2, 3, 10, 100, 200, vários dias seguidos. Então, no basquete isso foi muito claro para mim sempre. Aí, por exemplo, eu tinha um diferencial, que eu decidi fazer um diferencial, que era um arremesso de longa distância, arremesso de 3 pontos. Para o meu arremesso de 3 melhorar, o que eu precisava fazer? Treinar. E não tem essa de, para eu ter um resultado, eu preciso estudar sobre um tema, e ficar estudando sobre esse tema, ficar estudando sobre esse tema. Isso é muito válido. Muito válido. É muito bom você saber da teoria, mas o principal que vai te fazer trazer resultado, vai fazer você desenvolver e crescer e melhorar essa habilidade, sempre vai ser o treino, a prática. O treino, tanto treinar um upline, um downline, enfim, vocês conseguiram entender, treinar antes de fazer e fazer para treinar, certo? Então, no basquete sempre foi muito claro para mim. Quando eu cheguei nesse negócio, eu percebi que para eu ter uma lista melhor, para eu ser melhor com o convite, para eu ser melhor com o plano, eu precisava só fazer, eu comecei a treinar. Mesmo antes de fazer, eu comecei a treinar. Então eu ficava treinando ligação em casa. Treinava, vou ligar para fulano. Aí eu fazia o convite sozinho lá. Treinando o convite, não, assim não tá bom. Aí de novo, treinava o convite. Quantos aqui já fizeram isso, só para saber? Olha que loucura. Pouquíssimas pessoas. E aí a pessoa fica com aquele receio, cara, vou ter que convidar fulano. E aí vai e liga pro cara, de cara, todo travado, sabe o que é, não sabe o que fala, por quê? Não fez um mínimo de treino. Não tem um script. Isso é muito louco. Nem é o meu termo, mas eu vou entrar nesse aqui que é muito importante. É muito importante. Não tem um script. Então, olha que doideira. Você já assistiu algum filme na televisão? Alguma vez? Já, com certeza. Já choraram com algum filme? Alguém já chorou com algum filme? Alguém já chorou com algum filme? Já ficou muito emocionado e falou assim, caraca, que cena, que filme. Você sabe que tudo aquilo é combinado? E nada de verdade? Tudo é fruto de um script. Como é que o cara consegue passar a emoção com algo que ele decorou para repassar? Porque o ator, nada mais é, ele recebe a fala dele aqui,
Ele recebe a fala dele, ele lê a fala dele e ele começa a treinar a fala dele até ela ficar boa a ponto de ser gravada e ir para o filme. Então ele pegou o script, leu o script, ficou bom no script, conseguiu passar a emoção para o script. E a gente consegue fazer a mesma coisa no convite, por exemplo. A gente consegue pegar o script, ler o convite, treinar o convite até ficar bom, a gente poder ligar, passar a emoção. Então tudo nesse negócio aqui é treino. Tudo é treino. Cara, eu quero melhorar meu convite, eu sou muito ruim de convite. Pega o script, faz, ele escreve, ó, oi fulano, tal. Vocês devem ter o script aqui do Evandro, né? Todo mundo já tem. Cara, pega o script lá, faz igual falar um moringuinho. Vocês entenderam, né? Só fazendo teste aqui com vocês. E aí demais, né? Já viram. Então pega aquele script, cara, lê o script, treina o script com você e depois vai pra prática. Você vai ver que vai estar muito mais tranquilo, você não vai precisar ficar lendo, as palavras vão estar mais ou menos na sua cabeça, porque você treinou antes de colocar em prática. E quando a gente treina antes de colocar em prática, a gente faz com muito mais confiança. E quando faz com mais confiança, sai melhor ou pior? Sai muito melhor. Então o nosso negócio é muito disso, cara, de treino. Ah, Júlio, mas eu não mostro plano porque eu não sei mostrar plano. Isso não faz sentido. Você deveria estar treinando mostrar plano, beleza? Treinando mostrar plano para poder colocar isso em prática, fazer um bom plano. Ah, mas se meu plano for ruim? Se o seu plano for ruim, olha que legal, a pessoa que está ouvindo nem vai saber que é ruim, porque ela não conhece o plano. Ela não tem com quem comparar. Então eu tinha esse receio quando eu comecei o negócio. Pô, eu não vou conseguir mostrar esse plano de negócio. E aí? Mas a pessoa que estava me ouvindo, ela nunca ouviu nenhum plano. Às vezes ouviu um plano de alguém amador e tal, então talvez não foi um bom plano. Então, se o seu plano não for dos melhores, não tem problema. Porque o principal não é os números que você fala, não importa se você fala seu Adelaide, Dona Francisca, no plano. Não importa se você fala que o bônus de indicação é R$1.000 ou R$100. Não importa se me leva a pagar 1% ou 50%. As pessoas não entendem nada disso. O que elas entendem é o seguinte: qual foi o seu resultado, aonde é que você vai chegar, qual é a sua visão de futuro e o que pode ser bom para ela. É só isso que a pessoa quer saber do plano. Foi o que eu entendi. Quando eu vi o plano pela primeira vez, do primeiro plano que vocês ouviram, o que vocês lembram? Só para eu saber. Do primeiro plano, assim, ó. Cara, meu primeiro plano que eu assisti para eu entrar no negócio, o que vocês lembram desse plano? Cruzeiro. Quem mais? Uma referência. Que idade dentro do carro? Legal. A posição de ganhar muito dinheiro. A primeira que eu vi, pelo que foi falado lá que eu vi, para ganhar muito dinheiro, sem trabalhar para os outros. Ganhar dinheiro e trabalhar para os outros. Isso é normal? Então lembrou a possibilidade de ganhar dinheiro. Cara, é isso, quitar a dívida, ir pro Cruzeiro. Ou alguém entrou aqui no negócio porque o bônus de indicação pagava R$200? Isso. Não, vou entrar nesse negócio aqui. Eu vou entrar. Eu vou entrar no negócio porque o bônus de indicação paga R$200. Nossa, eu entendi esse bônus de leve. Eu vou entrar no negócio porque o leve na rima dele paga 4%. Não sei nem quantos por cento. 3% até o 8º nível. 3%. Não, eu vou entrar porque o leve paga 3% até o 8º nível, não até o 7º. Alguém pensou nisso? Eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Olha só, de repente o que eu vi, algo perfeitamente viável e que se deu certo para quem apresenta o plano, para mim também dá, é só eu querer lutar para que a coisa aconteça. Agora, às vezes dá-se ao caso, de repente quem está aqui assistindo não poder, ou de alguma forma ter um certo bloqueio para que possa entender realmente a profundidade, a magnitude do plano. Sim, acontece muito. Isso acontece e a culpa nem é da pessoa que está ouvindo, é da pessoa que está apresentando. Porque alguém já leu o GoPro? Tá aqui? Uma vez na vida? No GoPro tem uma frase muito interessante na hora que vai falar sobre a apresentação de um plano. Uma apresentação muito rebuscada de um plano, cheia de teorias mirabolantes, aquele slide absurdo, ele pode até inflar o seu ego, no sentido, cara, que apresentação surreal, que profissional absurdo, cara, olha como é que ele apresenta o plano, isso pode inflar o ego do apresentador, mas esvazia o bolso dele. Esvazia o bolso. Por quê?
Foi. Por quê? O plano tem que ser simples. Não importa para mim, eu jamais, numa apresentação de plano, eu vou para uma apresentação para poder impressionar o meu prospecto. Porque se eu impressionar ele, o que ele vai pensar? Pô, surreal, caraca, parabéns, você é um super profissional. Só que para mim não dá. E eu não tenho habilidade de fazer desse jeito. Eu pensaria dessa forma se a primeira apresentação que eu vi fosse uma apresentação complexa, porque eu realmente não tinha habilidade. Então, quanto mais simples for a apresentação, quanto mais simples for o que você passa, melhor vai ser para a pessoa que está ouvindo. Porque se for tão simples a ponto de ser idiota, o cara deve pensar assim: meu Deus, esse cara está tendo resultado fazendo isso, eu também consigo. Até uma senhorinha, por exemplo, uma senhorinha de 90 e poucos anos, ela tem que entender o plano, tem que ser simples o plano, e ela tem que pensar assim: caraca, isso eu consigo fazer. E um cara que é super expert, super inteligente, fala assim: beleza, isso é ridículo, eu consigo fazer isso muito bem, ganhar muito mais que esse cara está apresentando. Entendeu? Esse é o pensamento. O melhor sentimento do prospecto é esse. Então a gente dá para aumentar um pouquinho? Será que dá para aumentar um pouquinho, Pedro? Porque eu acho que eu falo baixo demais, tem que falar muito perto. Então, assim, eu prefiro muito mais ser simples do que ser um cara habilidoso e tal, porque você sempre tem que pensar que a apresentação é para todo mundo. E nunca a maioria vai ser do cara super expert, é a minoria. E a gente nunca vai querer pegar só o cara, né? A gente quer ser o mais abrangente possível na nossa apresentação de plano. Então, esquece essa questão de fazer uma super apresentação, o super slide, o cara tem que entender a visão do negócio. Às vezes nem é isso. O cara tem que entender que para ele pode quitar as dívidas, que ele pode ganhar um pouquinho mais, que ele pode, cara, pagar a conta de água que está atrasada, que ele pode talvez realizar uma viagem que ele não vinha fazendo há muito tempo. Ele tem que entender esse tipo de coisa. Então eu sempre gosto de falar, antes do plano, toda vez que eu vou apresentar um plano, para não fazer uma apresentação muito distante, muito distoante do objetivo do meu prospecto. Por exemplo, eu entrei para fazer uma renda extra de R$500, certo? Se eu fizer toda a minha apresentação baseada nisso, vai ser interessante? Vai. Mas e se o meu prospecto já for rico? Vai surtir efeito, você acha? Vocês acham que vai surtir um efeito? Ó, eu entrei para ganhar R$500, queria uma renda extra. Imagina se eu faço toda a apresentação assim: cara, você vai ter uma renda extra, você vai poder vender os produtos para ganhar um dinheiro a mais, tal. E o prospecto me falando, um cara milionário já. Ele vai fazer um negócio? Não vai. Da mesma forma, se o meu prospecto estiver morrendo de dificuldade, cara, o cara está com a água atrasada há 3 meses, está com a luz cortada, por exemplo, e eu estiver falando para ele: cara, você vai ficar milionário nesse negócio, você vai ganhar uma Lamborghini, você vai, cara, construir um super imóvel, ele vai se enxergar fazendo o negócio? Não, de jeito nenhum. Então, sempre antes de começar o plano, eu faço uma pergunta específica para o prospecto, para eu saber qual que é a necessidade dele naquele momento, o que ele está buscando. E eu sugiro vocês anotarem, se vocês não conhecerem essa frase, que é a seguinte: eu chego para o cara e falo assim: ó, fulano, Beltrano, existe alguma coisa muito importante para você hoje que você não consegue fazer, não consegue realizar fazendo o que você faz? Vou repetir: existe alguma coisa muito importante para você que você não consegue realizar fazendo o que você faz hoje? E aí o cara vai me entregar de bandeja a maior necessidade dele. Por exemplo, o cara, vamos supor, o cara tem dinheiro. Pô, eu queria ter mais tempo com a minha família. Fazendo o que eu faço hoje, eu não consigo almoçar com meus filhos. Fazendo o que eu faço hoje, eu não consigo buscar meus filhos na escola. Fazendo o que eu faço hoje, eu não consigo fazer uma viagem. E aí ele vai te entregar a necessidade dele. Aí se você vai fazer toda uma apresentação baseada nessa necessidade, vocês acham que o cara vai estar com a maior probabilidade de fechar negócio ou não? Se você mostrar para ele, por exemplo, ele tem a necessidade: cara, eu preciso de mais tempo livre. Cara, você vai poder fazer esse negócio aqui, vai poder construir uma rede, essa rede vai gerar um movimento e lá na frente você vai poder ter o tempo livre que você deseja. Se você fazer toda a apresentação, cara, você vai poder construir uma equipe, vai poder fazer as vendas para ter mais condição, a condição vai melhorar a sua renda e isso vai te dar mais tempo livre no futuro. Vocês conseguem entender que o objetivo ali, o foco, é nas necessidades da pessoa e nunca na sua? Eu errei muito nisso no começo. Eu ficava fazendo uma apresentação, eu entrei para fazer uma renda extra, né? Só que depois de entender o plano de negócio, eu falei: cara, eu quero ficar rico, eu quero ganhar uma Lamborghini. E eu ficava: você vai ganhar uma Lamborghini, você vai ganhar uma Lamborghini. E eu não entendia por que eu não fechava ninguém. Era porque minha apresentação estava completamente distante do objetivo do meu prospecto. E não interessa o seu objetivo na hora de você fazer uma apresentação, mas sim da pessoa que está escutando. Porque a apresentação não é para você que está dentro do negócio. Chegar assim: cara, fez uma excelente apresentação hoje. Não faz sentido isso. Excelente apresentação é quando a pessoa entende e entra no negócio.
Isso é uma excelente apresentação. Por mais que a pessoa fale todos os bônus errados, fale todas as viagens erradas, fale o nome dos fundadores errados, isso não importa. O que importa é se a pessoa entendeu e vai fazer parte do negócio. Isso é o foco, entendeu? Então aí, quando você tem esse pensamento, você começa a ficar muito mais seguro, mais confiante, começa a ficar mais tranquilo em relação à pressão. Foi uma boa apresentação, não foi uma boa apresentação. Você começa a entender que muito mais se trata do que uma conversa ali com a pessoa. O plano nada mais é do que isso, uma conversa. Não é, eu vou chegar lá, vou sentar e vou apresentar um plano de 1h30. Jamais façam isso, porque 1h30 você falando e a pessoa ouvindo, não faz sentido. Na hora que você encontra um prospecto, se trata muito mais dele do que de você. E como é que você vai saber dele, sendo que só você fala? Não é muito louco isso? Então, sempre que vocês forem apresentar um plano, conversa com o prospecto de vocês. Júlio, e se for uma APM para, sei lá, uma caseira para 10 pessoas? Aí é outra abordagem. Aí você vai buscar ter uma apresentação mais simples. Porque a apresentação mais simples tem o objetivo de chegar em qualquer pessoa. Beleza? Ficou claro a sua apresentação? Sim. E aí vem as outras atividades, o acompanhamento, o fechamento. Assim como o plano, o convite, a lista, tudo é muito mecânico, como eu falei para vocês. Tudo que você vai construir, tudo que você vai conseguir fazer, vai conseguir desenvolver fazendo mais. Quanto mais você for fazendo, mais você for colocando em prática, maior vai ser o resultado. E o acompanhamento, por exemplo, foi algo que eu tive muita dificuldade no início da minha trajetória desse negócio. Por quê? Eu não sabia que tinha que fazer acompanhamento, não era claro na minha cabeça. Então, por exemplo, no meu primeiro mês de negócio, eu mostrei esse negócio para, umas 100 e poucas pessoas. Quase 150 pessoas no primeiro mês de negócio. Sempre sem saber apresentar plano, né? Eu apresentei todos os planos, porque quando eu comecei, o meu patrocinador era o meu irmão, que ele começou no negócio e ele entrou, não sabia também apresentar o plano. E quem cadastrou meu irmão foi o Lucas Rezende, que é o Diamante Elite, não sei se você já ouviu falar dele. E o Lucas já era diamante na época. Ele era diamante na época, já tinha uma equipe. Imagina, um jovem de 17 anos entrando no negócio de você com a equipe já considerável, acontecendo, o Lucas vinha qualificando diamante meses seguidos. Você daria uma atenção para um menino de 17 anos ou cuidaria da equipe que está em movimento? Sejam sinceros. Da equipe de movimento, lógico. Então, ou eu esperava o Lucas dar uma atenção para mim, olhar para mim e falar assim: caraca, o Júnior ali acabou de entrar no negócio, tá, eu vou dar uma atençãozinha para ele, porque ele merece, né, e tal. Não, o Lucas já fez a melhor coisa que ele poderia ter feito comigo. Ele apresentou o negócio pro meu irmão. Por ele ter apresentado pro meu irmão, meu irmão me apresentou o negócio. Eu comecei. Então a ferramenta eu já tinha nas mãos. O aprendizado era só buscar. Então dependia muito mais de mim do que do meu patrocinador. E aí o que eu fiz? Eu comecei a treinar, comecei a fazer. Então assim, antes do meu irmão apresentar o plano, eu já estava apresentando um plano muito antes. Tanto é que todos os planos que eu fiz no primeiro mês de negócio foram eu mesmo que apresentei. Por mais que fosse bom ou ruim, mas estava fazendo. E aí era interessante, nesse meio do caminho o Caio foi entrando no negócio, né, lá. Comenta do Caio. Você conhece o Caio? O Caio Balmo? Conhece, né? Sim. E aí o Caio não sabia apresentar plano. E aí se eu não soubesse apresentar plano, o Caio não teria apresentado plano para ninguém. Porque a gente ia depender do Lucas e não ia ter tempo para poder patrocinar a gente. E nada do resultado que a gente tem hoje teria acontecido. Por um erro de atitude. Entendeu? Então às vezes fica aí muito travado no cara, será que está bom ainda? Será que não está? Então não se preocupe com isso. Treina e faz. E as coisas vão acontecendo. E aí, como eu falei para vocês, o problema do acompanhamento para mim era muito grande, porque eu não sabia que tinha que acompanhar. Então eu mostrei todos esses planos no primeiro mês de negócio e eu fechei 3 pessoas. Imagina, 150 planos, 3 diretos. Mas existe uma série de coisas aqui de agravantes, né? Primeiro, eu era muito novo, não tinha credibilidade, nunca tive negócio, não tinha nada a ver com o que eu fazia com o negócio, eu ficava muito tímido. Então assim, eu jogava basquete, o que tinha a ver com basquete? Então na cabeça da maioria das pessoas que me escutavam, era algo passageiro. Era algo passageiro. Pô, tá começando aqui um negócio, sabe nem o que ele está fazendo, daqui a pouco ele volta pro basquete. Então eu entendo as pessoas. E o que eu tinha que fazer nesse caso? Se eu sabia que eu tinha essas limitações, eu tinha que compensar em números. Então eu fazia mais número. Até que eu entendi a questão do acompanhamento. Porque no nosso negócio, eu estou lendo livro agora, inclusive eu terminei de ler essa semana, que o nome do livro é do fracasso ao sucesso em vendas, um livro surreal esse livro. E ele fala sobre um vendedor de seguros da época dos anos 30, 40, que o livro todo ele dá várias dicas sobre vendas, sobre fechamento, sobre abordagem, sobre convite, é um livro completo assim, completo. Qual o meu nome? Do fracasso ao sucesso em vendas.
O nome do autor é Frank Batchelor. O livro é muito bom mesmo. Ele fala como você se relacionar com a pessoa, como você convidar a pessoa, mandar uma pessoa, fechar uma venda, apresentar um plano. Mas só que a questão dele é seguros, certo? E aí, na hora de falar sobre fechamento de venda, no caso dele, ele fala assim, 80 e tantos % das minhas vendas elas são fechadas no primeiro encontro. No caso de seguro. Quando vai para o segundo encontro, cai para tipo 16%. No terceiro encontro, 2 ou 3%, no quarto encontro. Ou seja, a maior chance dele fechar um negócio é no primeiro encontro. Isso no caso dos seguros. O nosso negócio é completamente o contrário. O primeiro encontro é a menor probabilidade do cara fechar um plano, fechar um combo. É a menor. Agora, quando passa para o segundo, a chance aumenta. Para o terceiro, aumenta. Para o quarto, aumenta. Então, a gente tem que ter a sabedoria de escutar essa informação. Cara, o ramo dele é outro ramo de seguro de vida, né? Seguro de vida. Pô, ele fecha no primeiro encontro, então tem que fechar no primeiro encontro também? Não. A nossa metodologia é completamente diferente, é outro tipo de negócio. Então, o acompanhamento é a grande chave aqui do nosso negócio. Tanto é que no livro não tem nada sobre acompanhamento praticamente, porque não precisa, né? Ele vai lá, fecha a venda e tal. O único acompanhamento que ele faz com os clientes dele é de relacionamento. E aí, como é que estão as coisas? Não sei mais ajudar, não sei, esse tipo de acompanhamento. No nosso negócio não. O acompanhamento a gente chama aqui da riqueza do negócio. Por quê? É com a maior quantidade de encontros que a gente tem a possibilidade de fechar o negócio. Então, primeiro, quem começou aqui no primeiro ano que viu, só para saber? Levanta a mão. Viu o plano, primeira vez, e entrou. Assim, cara, assisti o plano hoje e entrei hoje. Entrei depois de 3 dias. Muitas pessoas, estou surpreso. No meu caso, foi boca a boca, assim. Eu não queria. Nunca tinha ouvido falar de Renaudet, chegou e ouviu o plano e entrou. Tinha uma objeção. Ah, não, já tinha ouvido falar. Não. Ele queria jogar comigo no telefone, o cara não sabia muito do planeta o plano dele que teve que aprender para mim. Certo. E aí eu falei, não, já tem um negócio, já trabalho, isso aí. Não, mas. E aí eu fechei. Certo. Com muito medo, mas eu fechei. Entendi. Vocês entenderem que a questão de primeiro plano é assim, cara, eu nunca ouvi falar desse negócio, ouvi o plano agora e entrei. Não é tipo assim, não, já tinha ouvido falar, já conheci os produtos, isso aí já não é o primeiro contato. Beleza? Primeiro plano, eu nunca ouvi falar, ouvi, conheci o negócio, estou dentro. Alguém foi assim? 1, 2, 3, 4 pessoas. Você foi no segundo já. No segundo, quantos foram no segundo? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. No terceiro? 1, 2, 3. No terceiro? Só 3? Está muito mesclado aqui, não faz sentido não, vocês. Vocês não fazem muito sentido. Mas o normal não é acontecer isso aqui. O normal é no primeiro encontro o cara ficar ali, né? Porque ele não teve nunca contato, imagina só, nunca teve contato com o negócio. Cara, nunca tive contato com o negócio, conheci que o Ricardo dele, surreal, tô dentro. Aí vai pra casa, toma aquele balde de água fria, né? Quando acontece, e aí o cara some. Verdade. O normal é isso, né? O normal é isso. Mas o que acontece? Olha que interessante. Quando você faz um bom acompanhamento e na hora do seu plano você prepara o seu prospecto, porque o acompanhamento ele tem uma premissa. É você marcar o próximo encontro dentro da reunião. Então assim, eu mostro um plano com um intuito principal. O primeiro intuito do meu plano é fechar o negócio, beleza? Eu sempre vou para fechar o negócio na hora. Esse é o meu principal objetivo, fechar o negócio na hora. Se eu não fechar o negócio na hora, o meu segundo principal objetivo é marcar o próximo encontro. Sempre assim. Porque eu sei que esse cara vai marcar um encontro comigo, mas ele vai chegar em casa, ele vai falar com alguém, ele vai tomar um balde de água fria, ele vai falar com fulano, ele vai pedir opinião para Beltrano. As pessoas sempre fazem isso. E eu sei que esse cara que vai pedir opinião não entende nada do negócio, já ouviu falar do negócio tudo errado, vai falar o que ele pensa, vai falar a opinião dele, e isso vai atrapalhar todo o processo. Só que quando eu encontrar esse cara de novo, ele vai mandar todas as objeções para mim, eu vou quebrar essas objeções e vou tentar fazer o quê? Fechar negócio de novo. Se ele não fechar negócio de novo, o que eu faço? Próximo encontro. Porque a rejeição que ele vai ter agora de outras pessoas vai ser muito menor. Então ele vai ter muito mais tempo pensando com ele mesmo. E ele, nesse terceiro encontro, as objeções que ele vai me passar serão também menores. E quanto mais informação eu vou passando para ele do negócio, mais confiança ele vai ter no próprio negócio. Entendeu?
Porque é muito difícil o cara fechar o plano no primeiro, o negócio no primeiro momento assim. Por quê? Às vezes você não consegue passar confiança pro cara de cara, às vezes ele fica com receio, já teve alguma experiência parecida de alguém que tentou vender alguma coisa para ele. Então às vezes a pessoa tem algumas experiências ruins em relação a vendas, beleza? Alguém vendendo algo para ela. Mas esse é o nosso papel de profissional. A gente sabe que isso acontece, sabe que as pessoas passam por isso. Então o que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que me precaver, marco o próximo encontro. Aí o que eu faço normalmente? Mostrei o plano para o cara online, eu marco o encontro presencial. Ou eu mostrei o plano para o cara presencial, eu marco um outro encontro presencial. Certo? Então, por exemplo, mostrei o plano aqui para o João, mostrei para ele online, vamos supor. Dá um exemplo aqui, pode ser online presencial, mas eu mostrei para ele online. Beleza, João, tal, não fechou o negócio, então vamos fazer o seguinte, cara, vamos tomar um café, como é que você está tomar um café agora nessa semana? Para você melhor ali no começo da semana, no final de semana, pode ser ali na terça-feira, pô, marquei com ele, segundo encontro, terça-feira. E ela no encontro, vou chegar, trocar uma ideia, falar com ele de novo, ele vai ter as orientações dele. João, sabe o que é, meu irmão? Você precisa conhecer nosso espaço físico. Como é que você está para você ir lá na nossa franquia? Eu vou fazer o seguinte, eu vou conseguir para você um horário, para você ir lá comigo na franquia, no ponto físico, para você conhecer o estoque, ver como é que é a distribuição, ver toda a estrutura que você vai ter, uma das estruturas que você tem aqui no entorno, em Brasília no entorno, para você ter uma noção um pouco mais do nosso negócio, traz o cara para a franquia. Aqui na franquia tu vai ver toda aquela estrutura surreal. Fiz tudo isso, não deu certo, cara. Próximo passo, um evento. Cara, mas você vai ter que participar aqui de um encontro nosso presencial de mais empreendedores, tal. Leva ele para o sistema. Não deu certo o sistema, conecto ele com o líder meu. Cara, vai fazendo 4, 5. A média, né, o GoPro fala que mais de 70% das pessoas fecham entre o terceiro e o sexto encontro. Mais de 70% das pessoas fecham entre o terceiro e o sexto encontro. Ou seja, se eu não faço um bom acompanhamento, eu perco 70% dos fechamentos. Já pararam para pensar nisso? Olha que coisa. Se você não faz um bom acompanhamento, ou seja, se você não encontra a pessoa que você apresentou o plano 1 ou 2 ou 3 vezes pelo menos, você perde 70% das pessoas. Imagina o tanto de gente que vocês estão perdendo todos os dias. Cara, mostrei tantos planos esse mês, mas não acompanhei ninguém. Imagina o tanto de gente que ficou pelo caminho, sem informação do negócio. Entendeu? E onde é que está o erro nisso tudo? Em nós, que somos os profissionais. Então só depende da gente poder fazer esse tipo de trabalho bem feito, certo? E aí o último ponto, só para eu finalmente entrar no tema que é metas, meu Deus. Já são 10h50. Eu tenho até que horas? Sim, até horas. Não deixa aqui. Quando tiver comida na franquia, eu vou comer. Não, mas é aqui até meio-dia normalmente aqui? Até 11h30, meio-dia. 11h30, meio-dia? Então pronto, esse é meu tempo. Vai me falando aí, quando for dando fome, vocês gritam. Então, meus amigos, aí a gente vai para a questão do fechamento, certo? E aí, questão do fechamento. Beleza. E o fechamento, Júlio? O fechamento, eu gosto sempre de falar que o fechamento ele começa na abertura. Então, a principal parte do fechamento é a frase que eu falei para vocês, vocês acreditam? É o principal. É o principal, porque tu vai ter na sua mão ali a necessidade do seu prospecto. E fechamento se trata de quê? Quebra de objeção e necessidade do cliente, do prospecto. Então, quando ele já te passa essa necessidade no começo do plano, você já vai fazendo o quê? Um fechamento durante todo o processo do plano. Então, o plano está sendo todo ali focado no quê? Na necessidade dele e aquele fechamento ele vai ser feito. É uma consequência, certo? Então, o fechamento nada mais é do que uma consequência de um trabalho bem feito. Beleza? Mas, claro, que a gente pode melhorar as questões de fechamento. Pode fazer algumas perguntas específicas na hora do fechamento, pode quebrar as objeções de uma forma melhor também na hora do fechamento, certo? Pode ter uma postura diferente na hora do fechamento também. Por exemplo, alguém aqui tem dificuldade para fechar um combo assim na hora, tipo, de tomar atitude de fazer o fechamento na hora? Alguém tem esse tipo de dificuldade? Legal, show de bola. Parabéns pela sinceridade. Eu também tinha essa dificuldade, né? Porque eu ficava pensando, eu ficava assim, meio receoso, cara, como é que eu faço agora? Mostrei o plano, cara, e o que te pega? Não, tal, acho que tá tudo certo, gostei do negócio. E eu ficava sem entender qual que era o próximo passo, de chamar para ação. Eu ficava com receio de fazer isso, de falar assim, não, então beleza, eu vou fazer aqui o seu cadastro. Eu tinha essa dificuldade de falar assim, você vai pagar no dinheiro no cartão. Alguém tem essa dificuldade? Legal. Sempre tem, né? Então o que acontece? Isso, na maioria dos casos, quando você entra na questão de fechamento,
Muitas pessoas, ao invés de fechar o prospecto, elas abrem. Ao invés de fechar o prospecto, elas abrem. Então, por exemplo, vamos supor que terminei o plano, o cara está dentro do negócio. E aí, antes de perguntar para ele, fazer as perguntas certas que eu já vou falar para vocês, alguns já fazem assim. Então, os 2 treinos aqui, eu sei que você deve estar pensando que é muito dinheiro, né, e tal, mas, cara, se você der um jeito de começar, perceberam isso que eu fiz agora? Não. Abriu. Deixou na mão do cara. O cara, ele nem estava pensando que era muito dinheiro, às vezes. Às vezes ele estava pensando que era muito dinheiro. Mas você acabou de dar uma objeção para ele, que ele nem tinha. Ele nem estava pensando que era muito dinheiro, mas agora ele fala assim, caraca, é verdade, é muito dinheiro. Isso é que investe. Já vi que ele nunca dá língua. Eu falei, cala a boca, não deixa eu falar. O maior erro de fechamento consiste em falar demais. Fechamento é ouvir mais e falar menos. É ouvir o que a pessoa tem para falar. Então, nunca tente adivinhar qual é a necessidade da pessoa. Ah não, fulano já tem dinheiro. Fulano já tem dinheiro. Mas só que fulano tem uma vida corrida pra caramba. E aí você vai visitar para o empresário. Cara, eu sei que você não tem muito tempo, tá? Mas não se preocupe em relação ao tempo. Esse negócio dá para fazer tranquilo. Ele fica pensando assim, cara, é verdade, a gente tinha parado de pensar. Eu não tenho tempo mesmo não para fazer esse negócio. Às vezes ele é um cara super produtivo e consegue suscitar vários negócios ao mesmo tempo. E você achava que ele não tinha tempo ou que se incomodava com isso. A pessoa às vezes nem se incomoda, entendeu? Então nunca tente rebater uma objeção sem saber se é realmente uma objeção, porque senão você vai só atrapalhar o seu trabalho. Então sempre quando eu termino o plano de negócio eu faço algumas perguntas específicas. Então eu terminei o plano, beleza. Primeira pergunta, e aí fulano, o que você mais gostou? Essa vocês conhecem, né? Nunca falem, e aí, gostou? E aí, o que você achou? E aí, tá, faz isso, tá? Porque se abre a pessoa de novo, você vai abrir de novo. E a pessoa vai começar a falar e tal, coisa nada a ver. Então sempre terminou o plano, cara, o que você mais gostou? O que você mais gostou? Se você fez um bom plano, a pessoa vai entender assim, cara, eu entendi que eu posso resolver tal coisa. Se você fez um bom plano baseado na pergunta principal. Então, por exemplo, o cara falou que o problema dele era tempo. Se você fez um bom plano baseado no tempo, ele vai assim, cara, eu consegui entender que eu posso resolver o meu problema de tempo. Eu consegui entender que eu posso resolver o meu problema de dinheiro. Ou ele pode falar também que gostou dos produtos, que ele gostou da forma do negócio, gostou da parte de ganhar mais dinheiro. Certo? Ele falou isso, depois que ele falou isso, você vai falar assim, cara, surreal. Eu também, quando comecei nesse negócio, se for o seu caso, tá bom? Se for o seu caso. Se não for, você conta a história de alguém, nunca minta. Beleza? Por exemplo, se o cara gostou dos produtos, ele gostou da questão da venda, e você se interessou pela rede, nunca fala assim, cara, eu te entendo demais, eu também gostei da rede, eu gostei muito das vendas, né? Pode falar. Eu penso que a minha maior dificuldade, eu percebo de muitos aqui, é a gente iniciar o nosso próprio interesse. A gente está tão focado no nosso interesse, que aí vem e deixa de perceber o interesse do cliente. E o teu resultado vai depender basicamente do interesse do cliente. Sim. Não necessariamente do meu. Exatamente. Eu acho que isso aí a gente perceber. Esse é o principal, né? Que se trata muito mais da pessoa que está ouvindo, da pessoa que está ali na nossa frente, do que da gente. Resolver o problema dela. É o problema dela. É sempre isso. A pessoa tem que entender que ela tem um problema e a gente tem a solução. É isso que ela precisa entender. Beleza? E aí, fiz essa pergunta e tal, cara, entendi demais. Realmente, no meu caso, né, que foi a venda que me chamou a atenção, ela também chamou muita atenção pela venda. Mas, baseado nessa questão que você dá para fazer um dinheiro a mais com a venda, existe alguma coisa que te impede de fechar o negócio agora? Eu não falo fechar negócio agora. Bom, sempre assim. Existe algo que te impede de fechar agora? Aí o cara, não, acho que vai ter as objeções, né? Pô, não, sabe o que é? É porque eu não tenho tempo, é porque eu não tenho. Normalmente uma pessoa, o ser humano, ele dá duas objeções. A primeira e a verdadeira. Normalmente é assim. Ele dá a primeira objeção para falar assim, pô, sabe o que é que eu estou sem tempo? Mas na verdade ele está sem dinheiro, talvez, e está com vergonha de falar que está sem dinheiro. Porque ele fala assim, não, beleza. Ele deu a primeira objeção, porque eu estou muito sem tempo, corrido e tal. Eu falo o seguinte, te entendo demais. Além da questão do tempo, existe alguma coisa que te impede do teu negócio? Além disso? E o cara não sabe o que é mesmo. Pensando bem aqui, eu acho que não vai caber justamente esse negócio agora. Essa é a objeção. Essa é a objeção principal. Entendeu? Se for o inverso, tô sem dinheiro agora para investir no negócio. Cara, além do dinheiro, existe algo que te impede de fazer o negócio? Cara, sabe o que é? Eu acho que a questão do tempo vai pegar muito para mim também. Essa é a objeção principal. Beleza?
Na maioria dos casos é desse jeito. Às vezes não, às vezes a pessoa dá a primeira objeção logo de cara, né? Se é uma pessoa sem. Não entendam da forma errada, uma pessoa sem vergonha, tá bom? Não entendam da forma errada. Sem vergonha no sentido da pessoa não ter vergonha mesmo de se abrir para outra pessoa. A maioria das pessoas tem esse receio de se abrir para alguém, né? Mas algumas não têm. Então, entenda isso. Normalmente você tem duas objeções. Se não tiver duas objeções, é porque é uma pessoa diferente. E aí você vai tratar aquelas objeções ali. Como? Né? Como é que eu vou fazer para quebrar algumas objeções? Primeiro, você tem que entender o seguinte: na hora de quebrar uma objeção, não se trata de você dar uma tirada no seu prospecto, humilhar o seu prospecto, fazer ele se sentir mal, fazer ele se sentir para baixo. Nunca é colocar alguém para baixo. Nunca. Porque no começo do negócio, eu achava que na hora do fechamento era a hora de eu ficar irritado. E o cara fala assim: pô, não tem dinheiro. Pô, então tu não tem dinheiro, vai estar no negócio que está sem dinheiro, tu vai ficar pobre pro resto da vida. Não é essa hora, não. Não é essa hora. Não é assim que funciona o fechamento. O fechamento, na cabeça do prospecto, é o início de uma discussão, beleza? É o início de uma discussão. Caraca, ele mostrou todo o negócio aqui agora eu quero vender agora. Toma, eu também não tenho tempo. Na cabeça dele, você vai vir com uma chuva de pedras na cabeça dele para poder quebrar essas objeções, para iniciar uma discussão. Mas se você já rebate na hora, é o seguinte: como é que eu faço isso? É uma técnica, né? Que é o PPP. Já ouviram falar do PPP? Algumas pessoas já. O PPP consiste no seguinte: eu entendo seu pensamento, primeiro P. Eu também pensava dessa forma, mas eu percebi que, certo? Só uma primeira. Eu entendo seu pensamento, eu também pensava da mesma forma, mas eu percebi que, beleza? Por quê? Quando ele joga a objeção, ele me acha, vai começar a discussão agora, certo? Vai começar a discussão agora. Mas se você já rebate essa discussão assim: cara, eu te entendo, isso já desarma ele. Ele fala assim: caraca, o bicho me entende. Me entende. Pô, tô sem dinheiro, que ele me entende, já tá legal. E aí você fala: pô, eu também pensava dessa forma. Se fosse o caso, mais uma vez, não minta, tá certo? Se você tinha dinheiro para começar e ele fala que não tinha dinheiro, você fala o seguinte: cara, eu te entendo demais. Eu tenho um líder que passou pela mesma coisa que você, pensava da mesma forma. Entendeu? Se fosse o caso, fala normal. Sem empático. Exatamente, tem empatia. Empatia porque as pessoas gostam muito disso, as pessoas gostam de empatia. Gostam de quem trata elas bem, gostam de quem entende elas, as pessoas gostam de quem ouve elas. Então, na técnica com pessoas, nas habilidades com pessoas, o ouvir consiste muito nisso, entender o que a pessoa está falando. Então a pessoa se sente escutada quando você fala assim: cara, eu te entendo. Pô, ele me entende, ele me ouviu, ele está entendendo aqui o meu problema. E aí você vem com uma solução. Então, normalmente, cara, pô, tô sem dinheiro. Cara, eu te entendo demais. No meu caso, tá bom? Como eu respondo? Cara, eu te entendo demais. Eu também não tinha dinheiro para iniciar, você acredita? Mas eu percebi o seguinte, cara, que se eu não fizesse algo diferente naquela época para mudar, eu iria continuar sem dinheiro. E o que foi que eu fiz? Eu vendi um tênis, vendi um relógio, peguei um dinheiro emprestado e peguei um dinheiro que eu tinha guardado. O cara fala: é verdade, concordo. Porque você deu uma sugestão para ele. Tem diferença entre falar assim: cara, eu te entendo, eu pensava da mesma forma, mas eu percebi que se eu não fizesse nada, eu continuaria sem dinheiro. Essa é a resposta. E essa aqui: cara, se tu não fizer nada, eu vou continuar sem dinheiro. Qual que é o prospecto que você deve ouvir? As duas falam a mesma coisa, mas qual que ele vai escutar? Essa aqui ele vai escutar e essa aqui ele vai deixar com raiva. Uma simples técnica, entendeu? Uma simples técnica. Depois que você faz isso, você vai partir para soluções, porque ele já vai estar mais aberto a solucionar. Então, se você vem com essa resposta aqui e fala assim: cara, se tu não fizer nada, tu vai continuar sem dinheiro, vai ficar pobre. Vamos fazer o seguinte: vamos tentar buscar uma forma de levantar dinheiro. Ele não vai fazer nenhum esforço, não vai fazer nenhum esforço para tentar levantar dinheiro, porque ele não gostou da forma que você falou com ele. Às vezes a pessoa nem percebe isso, o prospecto, né? Às vezes ele nem percebe, mas é inconsciente. Agora, se você trata ele bem, dessa forma, ele vai se esforçar para buscar, vai se esforçar para talvez pedir um cartão, vai se esforçar para falar com alguém, se ele entender que você está querendo ajudar ele de fato. Entendeu? E isso as pessoas percebem, queira elas ou não, consciente ou inconsciente, beleza? Então tudo entra na nossa habilidade. Isso vai para todas as objeções. Não tenho tempo, cara, te entendo demais. Eu também não tinha muito tempo, no caso também não tinha tempo. Quando eu comecei nesse negócio, eu treinava 8 horas por dia e estudava de manhã. Mas eu percebi que uma das coisas que eu mais queria na época era ter liberdade. E se eu não fizesse nada diferente, eu ia continuar sem tempo e sem liberdade. O que eu fiz? Eu comecei a fazer esse negócio no tempo que dava para poder começar a melhorar a minha qualidade de vida.
E aí o cara, pô, faz sentido, então eu posso começar a fazer esse negócio aqui em tempo parcial e vou ter uma qualidade de vida. O PPP é um coringa. O que é o coringa? Ele serve para qualquer objeção. Você vai usar o conceito, você não precisa decorar, né? Vai usar o conceito e vai usar em toda e qualquer objeção, certo? Tem esse coringa que eu uso muito e o outro que eu uso demais também. Eu até falo para o pessoal, que é o seguinte: consiste na mesma situação, só que o final é diferente. É o PPP da mesma forma. Então, ó, pô, eu te entendo demais, eu também tinha esse problema, mas eu entendi, cara, que aqui a gente não está buscando ninguém que tem falta de tempo ou falta de dinheiro, a gente está buscando alguém que tem sonho. Você tem sonho? Esse é o coringa. O cara te dá a objeção, cara, eu te entendo demais, eu me pensava da mesma forma, mas eu percebi que dentro desse negócio aqui, a gente está buscando por pessoas que têm sonhos, e não pessoas que têm falta de tempo. Você tem sonhos? O cara falou, pô, claro que tem sonho. Então vamos realizar o sonho dentro desse negócio. Vamos fazer, vou te mostrar uma forma de você conseguir realizar esses sonhos. É um coringa. Cara, eu não estou procurando alguém que não sabe fazer esse negócio. Eu entendi que aqui dentro desse negócio a gente não procura alguém que não sabe fazer o negócio, a gente procura alguém que tem sonho. Você tem sonho? O cara fala, pô, eu tenho sonho. Eu tô coringa. Beleza? Pode falar. E quando você pergunta se ela tem sonho, ele diz que não. Não tem sonho? Não quer, não tem um Não interessa, mas você gosta de perfume. Gosta de perfume? O Riff vende fácil. Vira meu cliente. Vira meu cliente. Mas eu falo dele falar que não tem sonho, é para, às vezes, ele se afastar da sua proposta. Pode ser também. É uma objeção. Pode ser. Porque todo mundo tem. Sim. Todo mundo gosta de dinheiro. Claro. Vamos passar com a família. Às vezes nesse caso, por exemplo, ele fala isso porque ou quer sair da proposta e tal, ou ele não se sentiu bem durante o plano. Não se sentiu bem durante o plano, não foi ouvido. Então a forma que você reage nessa hora também vai dizer como ele vai reagir no futuro. Então, por exemplo, se ele fala, eu não tenho sonho, se você vem e fala assim, cara, como assim você não tem sonho, tá louco e tal, tá morto então. Você vai quebrar o elo ali na hora. Agora se ele fala, não tem sonho, você pode usar a mesma técnica, acredita? Você não pode usar a mesma técnica. Pô, te entendo demais, eu conheço pessoas também que não tinham sonhos. Mas no decorrer do processo, elas perceberam que, cara, quando você não tem sonho, você está simplesmente morto, só que caminhando. Essas pessoas perceberam que elas precisavam de um sonho para continuar crescendo na vida. Você busca crescimento na vida ou você está satisfeito? O cara não está satisfeito? Não, sem problema não, você está satisfeito. Também tem essa também, por exemplo, formação planificada das vidas, e a moça realmente falou que não tinha sonho, né? Então eu comecei a fazer perguntas por ela. Tem pessoas que não têm sonho, uma opção sua, né? Tipo, tá vivendo negócio, é que eu não adianta deixar a vida do legal e deixar a vida. Aí eu falei, você tem filho? Ela falou, não, eu tenho filho. Então, pra mim, você não sonha por você, sonha por ele, cara. Você quer dar uma vida melhor pra ele? Você acha que é legal sair, morrer aí, geralmente não tem sonho, então tá doido pra ir pro céu, né? Sei lá. Entendeu? Então você acha normal deixar o seu filho aqui numa situação pior? Não. Você deseja melhorar a vida do seu filho? Sim. Então aí é começar. Surreal. O pai pode até não ter sonho, mas ele tem sonho pro filho dele. Não tem um pai que, não tenho sonho, mas eu também não quero que meu filho tenha sonhos. Todo pai sonha que o filho tenha um resultado, conquiste as coisas, então, muito bem, pode ir para esse lado. E o mais intrigante, assim, a gente que não tem tanta experiência acaba ficando assim muito bocado, né? Que é uma pessoa nova, não é uma pessoa lá que já está seus 60 anos para frente. Uma pessoa nova tem nem 20 anos e outra. Estava eu, minha filha, que estava no dia, o José e o amigo dela, que foi quem foi levar a proposta para ela, né? E reuniu outras pessoas e nem com o amigo dela já dentro da empresa, passando a visão para ela não. Assim, ela falou na lata assim, ó, não tem, não quero. Eu prefiro uma pessoa assim do que o cara que vai ficar me enrolando assim, né? Aí vai ficar me demorando para responder, aí eu vou ficar correndo atrás do cara. Eu prefiro um não logo do que um vamos fazer, não sei e tal. O cara não decide, né? Nesse caso, quando é um não, o cara é cliente na hora. Vendo o produto para ela na hora, demonstra, eu vendo alguma coisa. E ela vai virar minha cliente no futuro próximo, ela pode ter sonhos. Ela pode ter alguns desejos, então, tudo é a forma que a gente age. Eu falei com o rapaz, eu fui levar a visão para ela, eu falei, ó,
sim, pode ser apenas por agora. Lá na frente, esse não pode se transformar em outra. Tem um outro livro que eu já li, um dos livros que eu mais gosto, que é um livro bem fininho assim, que é o nome é O Maior Vendedor do Mundo. Logo uma dica, bom. O Maior Vendedor do Mundo. É surreal. É um livro, o título do livro é esse, só que ele quase não fala sobre vendas. É muito mais sobre princípios de vida. É surreal o livro. E aí tem uma parte que ele cita a questão. O Maior Vendedor do Mundo. Og Mandino. E aí tem uma parte que ele diz o seguinte, que ele fala que, na hora que ele fala de visitar as pessoas de persistência, né? Ele fala de persistência. Ele fala, é um capítulo todo lá, um pergaminho inteiro só sobre persistência. E aí ele fala, pô, visitarei o meu cliente mais vezes. Hoje ele pode não aceitar os meus produtos, mas amanhã ele pode estar querendo trocar a casa dele por uma árvore. Então, tipo assim, é uma analogia, né? Cara, hoje ele não aceita artigos de ouro, mas amanhã ele pode querer trocar a casa dele por uma árvore. Assim, agora aquela pessoa talvez não quer uma coisa muito boa, mas amanhã ela troca qualquer coisa por qualquer coisa, entendeu? Então, o ensinamento dessa parábola, vamos dizer assim, é que você tem que continuar falando com as pessoas sempre, porque agora ela está no momento, mas amanhã ela pode ter um momento completamente diferente. Agora o cara está sem dinheiro e não se importa, amanhã ele pode estar incomodado demais porque ele tem uma responsabilidade, tem um filho, cara, tem alguma coisa para pagar, então tudo é momento, tudo é momento. Às vezes